Boa tarde, turminha. Como vocês estão? Turminha, hoje, dia 26/2, hoje vamos fazer uma revisão do que foi passado no Centro de Mídias durante a semana, belezinha? Não vamos esquecer também de estar fazendo as atividades no caderno do Aprender Sempre, tá certo? Nas páginas 73 e 74, referente a frações e decimais. E também nas páginas 79 e 80, referente à equivalência de frações. Belezinha? Certinho? Qualquer dúvida, dá um toque para o professor. Vamos para o conteúdo? Vamos lá então. Fração. Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido, ou seja, um todo foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão em um número racional. Ou seja, número racional são todas as frações, todos os números fracionários. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional, é o que eu falei, é um número fracionário. Ou seja, ela vem para representar uma parte. Opa, aqui nós temos um exemplo, pessoal, de um todo. Pode ser uma laranja. Podemos dizer que é uma laranja, tá certo? Vamos ver aqui. Opa, aí, isso. Uma laranja. Essa laranja, ela foi dividida em duas partes. E eu peguei uma parte dela. Essa parte, então, podemos chamar de meio. E aqui, nós temos uma laranja, onde foi dividida em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. E peguei uma parte, se chamando de um quarto. Eu peguei um quarto desse todo. E aqui temos uma pizza. Pode ser uma pizza. Ela foi dividida em 8 partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. E ela foi tirada uma parte desse todo, dividido em 8 partes. Ou seja, eu peguei 1/8. Belezinha? Aqui nós temos um outro exemplo. Uma pizza aqui de 7 partes. Eu peguei 2 partes dela. 2 partes. Ou seja, são 2/7. E aqui, ó, um todo com 7 partes. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei 5/7. Belezinha? Aqui nós temos um exemplo de uma fração. 2/3. Esse 2/3, o 2, ele significa numerador. E o 3, denominador. Beleza? Pessoal, e aqui temos um exemplo de como que se lê a fração. Beleza? Aqui podemos dizer que seja o número 1 como denominador, como numerador. E o denominador aqui vai ser 2. Esse número. Vamos ler metade, meio. E se fosse 3? 1/3. Se fosse 4, 1/4. 1/5, 1/6. 1/7, 1/8. 1/9 e 1/10. E quando for no número 11, como que escreveríamos? Como que se leríamos? 1/11. E no 12, 1/12, 1/13 e assim por diante. Belezinha? Quando chegarmos no número 99, nós leríamos 1/99. E quando chegássemos no 100, 1/100. 200, 200, 300, 300. Beleza? Aqui nós temos uma divisão, onde se mostra. Aqui é uma maçã. A maçã é o todo e ela foi dividida em 4 partes. Belezinha? 4 partes. Beleza, pessoal. Agora, né, vamos para os números decimais. O que é números decimais?
Números decimais são todos os números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Elas podem ser representadas por números positivos ou negativos, ou seja, são numerais que se usa uma vírgula, indicando o que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais, ou casas decimais. Belezinha? Aqui nós temos um exemplo do que são a parte inteira e a parte dos decimais. A parte inteira, ela tem uma vírgula. Essa vírgula vai dividir entre inteiros e decimais, beleza? Parte inteira, onde o primeiro número são os decimais, o segundo os centésimos, os terceiros são os milésimos e o quarto os décimos de milésimos, belezinha? Aqui nós temos um exemplo mais especificado. A parte inteira e a parte dos decimais, onde a primeira casa são os décimos, a segunda casa os centésimos, a terceira casa os milésimos, a quarta casa décimo de milésimos, a quinta casa centésimos de milésimos e a sexta casa milionésimos, belezinha? Qualquer dúvida, só dá um toque para o professor. Como que nós leríamos, pessoal? Como que nós leríamos esses números decimais? 2,4, nós leríamos 2 inteiros e 4 décimos. Olha a vírgula, inteiros e os décimos. 2 inteiros e 4 décimos. Por que o 4 é décimos? Porque ele é apenas um número à direita da vírgula. 20.450. 20,450. Como que seríamos? Vírgula, 20 inteiros e 450 milésimos. Por que milésimo? Porque são 3 números à direita da vírgula, beleza? E 0,86, 86 centésimos, porque 86 são 2 números à direita da vírgula. E 816 milésimos, porque 816 são 3 números à direita da vírgula. E nós temos o número grande, 0,5450. 5.450 décimos de milésimos. Aqui nós temos um número grande aqui. 1,20.320, ou seja, 1 inteiro e 20.320 décimos de milésimos, beleza? Pessoal, vocês estão escutando uma voz no fundo? Essa voz é que eu estou dentro da escola, tá bom? Então vocês não se incomodem com essa voz no fundo. Os professores estão trabalhando, os diretores também. Tranquilo? Qualquer dúvida, chama o professor. Aqui embaixo, turminha, temos um número grande, 0,300.450. Como que leríamos? 300.450 milionésimos. Belezinha? E como transformar esses números em frações? Como vão transformar esses números racionais, esses números decimais em números racionais? Simples, pessoal. Apenas copiamos o numerador. Colocamos um traço, a vírgula que mostra onde fica a diferença dos decimais. Como só tem um número para a direita, então são décimos. Belezinha? 8 décimos. Agora vamos para outra. 536. Copiamos o número inteiro. 536 para o numerador. 36, são quantos números para a direita da vírgula? São 2 números, então são centésimos, beleza? Centésimos. E aqui, são 3 números para a direita da vírgula, então são milionésimos, belezinha? São milésimos. Vamos lá, escrevemos o 1000, 49 milésimos, belezinha? Esse zero aqui foi um erro do professor, não se preocupe. E o próximo, 18 por... Agora nós vamos transformar números fracionários em decimais, belezinha? 18 por 10. Nós copiamos o 18
são decimais, 18 por 10, 18 por 10, então são décimos. Um número para a direita da vírgula, beleza? São, vou ficar 1 oitavos, beleza? E 35 por 100, 35 por 100, 100 são dois números para a direita da vírgula, então é 0, 35 centésimos, belezinha? Vamos para o próximo número, 7 milésimos. Como escrevemos 7 milésimos? Perdão. 7 milésimos, 0, vírgula. 7, na verdade, eles têm que ter 3 casas à direita da vírgula. Então, nós colocamos um 0 aqui, 2 zeros, beleza? 7 milésimos. Agora temos um número grande, pessoal. Esse número é enorme. 7.624 por 10.000. Nossa, que número enorme. Esse número é grande, pessoal. Mas nós já resolvemos já. Como são 4 números para a direita da vírgula, 0, 7.624. Belezinha? Vamos para a próxima. E fração equivalentes. Você sabe o que é fração equivalente? Frações equivalentes são aqueles números racionais que possuem o mesmo valor. Por exemplo, se eu digo que comi 2/4 de uma pizza, é o mesmo que comi 1/2, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho uma pizza, foi dividida em 4 pedaços, certo? Eu comi 2 partes dela, 2/4, certo? E também eu tenho uma pizza de 1/2, metade. Eu comi 2 partes, eu comi uma parte. Não é a mesma coisa? 2/4 com 1/2 é a mesma coisa. E 0,5 são 5 décimos, é a mesma coisa. Então ela é uma fração equivalente, uma fração idêntica à outra, beleza? Frações equivalentes são frações idênticas. Um outro exemplo, tenho 4 oitavos, uma melancia, ela foi dividida em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu comi 4 partes, 1, 2, 3, 4. O professor morto de fome, não, pouca melancia que ele comeu, 4 oitavas. E eu mesmo que eu comi 2/4 daquela melancia, onde o meu companheiro tinha uma melancia com 4 partes, e ele comeu 2 partes, certo? E também um outro terceiro amigo meu, que tinha uma melancia, ele dividiu em 2 partes, ele comeu metade dela. Essa é uma fração equivalente, porque nós 3 comemos a mesma quantidade de melancias, vocês entenderam? E 0,5, que no caso são 5 décimos, é a mesma coisa, são idênticos. Então, frações equivalentes são frações idênticas, beleza? Pessoal, nós estamos acabando com a revisão. Eu quero deixar uma reflexão para vocês, tá bom? Faça o seu melhor nas condições que você tem. Se você não tem condições melhores, faça melhor ainda, beleza? Isso foi uma frase escrita por Mário Sérgio Cortella, certo? Bons estudos para vocês. Estamos juntos. Qualquer dúvida, o professor está à disposição.